Como funciona uma lente multifocal? Como que o meu cliente ele precisa se adaptar como uma lente multifocal? Tudo isso nesse vídeo a partir de agora para você. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, já trabalho nesse ramo óptico há mais de 20 anos, sou especialista em ótica, em vendas dentro desse nosso ramo óptico. E o intuito aqui com esses vídeos é te ajudar muito para que você possa ter ainda mais sucesso no seu trabalho e, consequentemente, em suas vendas dentro da sua ótica. Se você está começando agora dentro do ramo óptico, eu tenho certeza que você está passando por algumas dificuldades e eu tenho certeza também que não é fácil. Então, para te ajudar, eu estou deixando aqui abaixo o link do meu treinamento Consultor Óptico Pro. Nele eu abordo esse assunto de lentes multifocais, mas muito mais coisa. Tudo o que você precisa para ter sucesso dentro do seu trabalho e aprender definitivamente a ser um consultor óptico pro e, consequentemente, ter sucesso nas suas vendas, no seu trabalho do dia a dia. Então, aqui abaixo está o link do treinamento, caso queira dar uma olhadinha, está disponível para você. Então, vamos lá. Lentes multifocais. Como que funciona, então, tudo isso? Para nos ajudar, então, eu tenho aqui em mãos um óculos, obviamente, para poder explicar melhor o que é uma lente multifocal, como tudo isso funciona. E isso aqui é primordial para que você consiga também explicar isso aqui para o seu cliente. Porque imagina o seguinte, o teu cliente ele nunca utilizou óculos, então ele chega agora em sua loja e você vai se deparar com uma prescrição ou uma receita de lentes multifocais. Então, o primeiro passo, que é o mais importante, é você identificar na receita dele que ele está precisando utilizar uma lente multifocal agora. Então, se você, Fred, mas como é que eu vou saber na receita se o médico pediu para ele usar multifocal ou não? Nesse começo, eu sei que realmente ele acaba complicando quando é lente visão simples, quando é multifocal. Então, se isso ainda é duvidoso para você, eu estou deixando aqui nos cards um vídeo que explica exatamente a interpretação da receita, como que você vai poder identificar através da receita do seu cliente se ele precisa então usar uma lente multifocal. Então tá aqui acima e também na descrição do vídeo vou deixar essa aula específica onde eu abordo bastante essa questão de interpretação de receitas. Mas entendendo agora sim como que funciona essa questão da interpretação e sabendo que o teu cliente precisa usar um multifocal, você obviamente vai vender então uma lente multifocal para o seu cliente. E você já deve ter percebido na tabela também que tem um monte de lentes multifocais. Qual que é a diferença de uma e qual que é a diferença de outra? E como que você vai conseguir explicar isso então para o seu cliente? Bom, aqui na minha mão então eu tenho um óculos que eu fiz, obviamente um desenho, vou chegar mais perto para que você possa ver, de uma lente multifocal. Então, quando a gente fala de lentes multifocais, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um desenho, um campo de visão a partir de agora. E esse campo de visão ele é um corredor progressivo, aqui nesse meio onde você pode observar. Nas laterais aqui, a gente chama de distorções ou aberrações, ou seja, a visão ela não é nítida nessas laterais para o seu cliente. Então a adaptação ela já começa por aqui. O teu cliente ele precisa enxergar dentro desse corredor progressivo. E quando eu chego próximo a você e faço isso aqui com óculos, possivelmente você está vendo as coisas movimentarem um pouquinho, que é a mudança da dioptria de longe para a dioptria de perto. Ou seja, quando a pessoa ela precisa usar multifocal, a necessidade de longe é uma e a necessidade de perto é outra. Então, o multifocal nada mais é do que uma transição progressiva entre essas duas distâncias, a distância de longe e a distância de perto. E quando a gente olha para esse óculos aqui, isso significa o que, então, na prática? Que aqui em cima, na parte superior, eu vou ter 1 grau, ou uma dioptria, como é o tecnicamente correto, e o meu olho ele vai descendo gradativamente e ele encontra aqui na parte inferior a dioptria de perto. Aquilo que o cliente precisa, então, utilizar quando se relacionamos à visão de perto. Então, o olho dele ele precisa caminhar por dentro desse corredor progressivo, desse campo de visão, assim como nós chamamos. O teu cliente ele precisa ser instruído em relação a isso. Como que ele vai enxergar usando uma lente multifocal? O olho dele ele vai ter que se adaptar dentro desse corredor progressivo. Ele vai precisar caminhar então aqui dentro para que ele obviamente ele consiga focar
e ter uma visão nítida nas distâncias que ele precisa, obviamente, ler. E talvez você esteja pensando, tá, e nessas laterais aqui, como é que funciona então? O cliente ele não tem uma visão nítida e clara, fica um pouco embaçado para ele, então ele não vai procurar essas visões periféricas aqui para poder ler. Então, que é uma das maiores dificuldades para quem começa a usar esse perfil de lentes, as lentes multifocais. Ele precisa se adaptar movimentando a cabeça, sempre acompanhando o corredor progressivo. Caso ele queira olhar, como o cliente chama, né, na visão periférica ou de rabo de olho, como é uma linguagem do nosso cliente, o olho dele cai nessas distorções e ele não tem uma visão nítida. Então isso gera uma insegurança para ele. É a hora que ele começa possivelmente a trazer algumas queixas de adaptação. Então o olho dele ele precisa caminhar por esse corredor progressivo. Ele precisa se adaptar com esses movimentos. E essas instruções, elas são super importantes partindo de você para o seu cliente, porque ele não tem essa noção, ele não tem nem ideia de como funciona tudo isso. E você, como consultor óptico, você precisa saber. E principalmente, você precisa orientar o seu cliente em relação a isso. Porque como ele não sabe isso, ele vai ficar procurando, vai ficar movimentando a cabeça, isso gera alguns desconfortos e possivelmente ele vai se queixar muito do teu óculos. Então, o teu primeiro papel e super importante aqui é o quê? É entender isso aqui, que é essa questão do desenho, do campo de visão, como chamamos, e o teu cliente ele precisa se locomover dentro desse caminho, dentro desse corredor progressivo. E você precisa passar essa instrução então para o seu cliente, porque se ele ficar procurando, possivelmente ele não vai se adaptar bem, possivelmente ele vai ter dificuldade de adaptação com esse óculos. E aí sim, até evoluindo um pouco mais agora, qual que é a diferença da lente mais simples para a lente mais top da sua tabela, aquela lente premium que você tem que você possa indicar para o seu cliente? É o tamanho desse corredor progressivo. Porque eu tenho certeza que quando eu estou falando aqui, você deve estar pensando, Fritz, mas é só esse pedacinho aí que o cliente enxerga? Não tem como fazer isso maior? O que diferencia uma lente mais simples de uma lente mais premium é o que é o tamanho desse corredor progressivo. Então, na sua tabela, você vai identificar isso através dos valores, principalmente. Quando você se identifica com a lente mais simples da tua tabela, com a lente mais top em relação a valores, isso, claro, tem muitas outras coisas envolvidas, mas aqui o primeiro foco principal é o quê? É o tamanho desse corredor progressivo. Então, quando isso é ampliado para o seu cliente, obviamente ele tem mais naturalidade de movimentos. Ele não fica tão engessado tendo que procurar. Os movimentos são mais naturais, por quê? Porque o campo de visão é maior. Então, você vai explicar isso tudo para o teu cliente para que ele, ao escolher o produto, ele faça uma opção por um campo de visão mais amplo, para que ele tenha mais conforto ao utilizar esse óculos, para que ele não fique robotizado, tendo que movimentar a cabeça lentamente para que ele não fique tonto. Então isso é super importante você passar essas instruções para o seu cliente para que ele faça uma boa escolha e que você consiga ajudá-lo a fazer essa boa escolha para que ele tenha um campo de visão mais amplo. E super importante, você precisa orientar ele como que ele vai enxergar. Esse eu vejo que é o ponto principal dessa aula aqui hoje. Se o teu cliente ele não entende que a lente dele é assim, que tem esse campo de visão aqui e que ele vai precisar se adaptar com isso, consequentemente ele vai achar ruim, não vai se adaptar e provavelmente vai criticar aí o nosso trabalho, que não é o que nós queremos. Então você precisa orientar o seu cliente como que ele vai usar essa lente multifocal, tá certo? Então, essa parte de multifocais ela é super importante e é só uma pontinha do que tem dentro do treinamento Consultor Óptico Pro. Caso queira conhecer, o link está aqui abaixo para você entender um pouco mais como funciona tudo isso. E se esse assunto aqui ele foi importante para você, se foi relevante e te ajudou, eu peço que você clique no botão gostei e se inscreva no canal para receber a notificação dos novos vídeos que eu postar. Assim que eu estiver postando, você vai receber essa notificação e, consequentemente, vai ser informado primeiro que tem novos vídeos e você provavelmente vai assistir e evoluir o seu conhecimento aí dentro do ramo óptico. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.